mesa aberta, eu não planejei essa leitura, eu vou deixar fluir aqui. E aquela pessoa que você conheceu há pouco tempo, que tudo parecia muito bom, que tudo parecia acertado, parecia que tinha condições de ir para frente e que você percebeu que essa pessoa ela não estava te entregando uma proporcionalidade na relação que você esperou, ou seja, você se doou, você entregou afeto e você não foi retribuída ou retribuído. Essa relação, ela não é uma relação normal, não é uma relação que tem condições de ir para frente, mas aqui é muito claro, essa pessoa, ela tem questões muito profundas e sérias a respeito de relacionamentos. É uma pessoa que ela não tem um coração curado para poder dar uma condição de relacionamento para alguém. Parece que ela tem uma falta dentro dela e ela não consegue enxergar uma possibilidade de se envolver na vida. Ela tem algum trauma ou algum bloqueio, tá? É o que eu vejo aqui na energia dessa pessoa. Eu sinto uma pessoa que precisou se armar, né? Foi muito machucada e precisou se armar aqui e sempre tem uma sensação de que nada o satisfaz ou a satisfaz. Vê, essa carta aqui é o rei afogado, ou seja, é uma pessoa que ela passou por alguma humilhação, que foi vítima do ego de alguém, né? Ela ela perdeu a identidade numa relação, então ela se sente um pouco traumatizada com essa situação que aconteceu na vida dela. E isso dificulta ela de buscar um novo relacionamento ou se encaixar numa nova relação. Aqui é uma pessoa que antes precisa de uma cura, porque passou por uma situação muito ruim, emocional, e não tem condições de dar afeto para quem quer que seja, para qualquer pessoa que esteja disponível se relacionar com ela. Por mais que ela se envolva aqui superficialmente, ela não consegue entrar numa relação mais profunda. Essa carta aqui é a carta do caçador, ela vai falar de crueldade mesmo, de de uma certa violência, né, uma pessoa que foi vítima de algo muito ruim, de uma pessoa que ela esperou algo bom de uma pessoa que ela acreditou que fosse a pessoa certa e não era. Nessa situação ela negligenciou, né, aqui a gente tem a carta do The One, o único. Aqui essa carta ela fala de negligência, né, eu estou indo no sentido, assim, profundo da questão, né. Então, essa pessoa ela negligenciou a própria força dela, a própria felicidade, porque se envolveu com uma pessoa que realmente não estava apta a se envolver na relação. Eu tenho o ar de fogo de uma necessidade de visão estimulante nessa situação, né? Aqui é a carta da visão edificante. Ela não consegue enxergar algo edificante em relacionamentos, né? Ela tem essa dificuldade, ela tem esse bloqueio. E ela precisa curar isso antes de qualquer coisa. Aqui a gente tem a sombra da água, que vai falar de um sangrando juntos, sabe? Uma relação foi uma relação onde ela se apegou com a relação e não conseguiu manter, sabe? Ela tentou reter algo que machucava demais ela não co ela tentava ver uma coisa boa em algo que não era bom, algo que machucava, né? Era uma conex essa carta aqui ela fala de conexões medíocres. Essa carta aqui é a dimensão do ar, ela instiga, né, a pessoa a ter um reinício, né. Talvez essa carta aqui ela esteja dizendo, feche os olhos para essas emoções e volte para a racionalidade e recomece, né. Renuncie essa experiência. Essa carta ela fala de renunciar a uma experiência para iniciar outra, né. Começar algo novo. Então aqui eu entendo que com essa carta aqui eu entendo que essa pessoa ela precisa renunciar essa situação passada para iniciar algo novo, com qualquer pessoa que seja. Eu percebo que essa situação não diz respeito a você, diz respeito a ela mesma,
né. E às vezes você se pergunta assim: "Por que que essa pessoa não quer ficar comigo?". E às vezes não tem nada a ver com você, é uma questão interna dela, é um bloqueio nela, e que precisa ser sanado, precisa ser curado antes de qualquer coisa. Ela não vai conseguir adentrar numa relação quando na verdade ela está aqui com questões muito desafiadoras dentro dela mesma. Aqui a carta do Saturno, de Saturno ela nesse oráculo ela traz obstáculo, né, e aqui a gente tem a carta de Netuno, a carta da espiritualidade. Nesse caso aqui, eu sinto que essa pessoa ela possa precisar aqui, eh, olhar a situação como um todo, disciplinar o olhar dela para que ela consiga enxergar tudo o que aconteceu e consiga entender que essa situação que ela passou, ela precisa ficar no passado. Nem todas as relações vão ser como essas, né, mas também nada impede que ela se envolva, na verdade ela acredita que nada impede que ela se envolva numa relação parecida. Ela precisa consertar algumas questões internas nela para sair desse padrão, né. E aí aqui, essas 3 cartas aqui, eu entendo que realmente, há uma necessidade de você essa carta ela fala de escapismo também, né, Netuno fala de escapismo nesse oráculo aqui, né, fala de misticismo e de espiritualidade, então, aqui eu vejo que a energia pede para que essa pessoa, ela feche os olhos para todas as emoções passadas, né, tudo que se viveu, todo o caminho que se percorreu das emoções, e renuncie a essa experiência, né, essa carta ela questiona: "Como eu posso começar de novo?", né, e traga a energia de Netuno, da espiritualidade, para que auxilie essa pessoa a começar de novo. Ela precisa reiniciar, né, ela precisa reprogramar e ressignificar muitas coisas nela antes de iniciar um relacionamento. Não vai ser um relacionamento nutritivo quando ela está nessa situação aqui, é uma coisa, completamente inviável, né. É, existe uma necessidade de cura antes de iniciar qualquer tipo de relação aqui. Quando a gente vem, com a carta do pajem de copas e uma carta do rei afogado, né, que é essa carta aqui, uma carta onde existe uma perda de identidade aqui, é quando a pessoa se sente, incapaz, né, de oferecer afeto aqui, né. Ela ofereceu tanto, né, é um rei que foi afogado em uma profunda nuance, né, num profundo lago de emoções aqui, e ela não está conseguindo seguir em frente, sabe. É um rei que foi deposto, um rei de copas que foi deposto, que foi humilhado, que desceu um nível, né, percebeu que toda a emoção, todo o sentimento oferecido não foi o suficiente. Não conseguiu conter a pessoa a qual ela ofereceu isso, né. E aí isso se torna um obstáculo. É um bloqueio que ela tem mental nela, onde ela não consegue, né, foi um trauma profundo aqui e ela não consegue dar continuidade nas relações, tá. Eh, essa mesa aqui ela foi aberta, né, e foi para esclarecer algumas coisas, eu percebo. Eu espero que, de alguma forma, você tenha compreendido a real situação dessa pessoa aqui que apareceu na mesa. Vocês viram que a carta andou sozinha. Tenso. Então, prestem atenção, né, nessa situação dessa pessoa, seja um pouco mais paciente, né, auxilie ela no que ela precisar, mas não faça tantas cobranças, porque realmente a gente percebe que ela foi vítima de algum relacionamento que foi muito complicado, e isso trouxe bloqueios para a vida dela. Então seja compreensivo, compreensiva, independente do seu gênero, né, seja uma pessoa compassiva, e tente, compreender que essa pessoa, por mais que ela tenha qualquer sentimento por você ou veja você como uma pessoa valorosa, ela que tem um bloqueio que não consegue dar continuidade numa relação no momento. E justamente por causa desse trauma emocional, tá? Não diz respeito a você, diz respeito a questões internas dela. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Eu espero vocês em próximas leituras. Um grande abraço.